Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Start Time, que está começando. Esse que é o seu podcast de desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional. E agora vamos conhecer as nossas parcerias, que é Start Empresarial, método de gestão estratégica para negócio. Zion, a empresa de Pladu e Pinturas. Estúdio Fábrica é o estúdio que faz as nossas gravações. Top Vix são as paredes de mármores que vocês já conhecem. Novo Sabor, aquele bolo que só eles sabem fazer. Divas, é nessa casa que você vai se recuperar quando efetuar sua cirurgia plástica. LKS Lembrancinha é o estúdio que nos apoia aqui com várias coisas de papelarias personalizadas. Cantinho dos Sabores, aqueles salgados que só no Brasil você encontra, agora já pode encontrar em Portugal. Léo Silva, cabeleireiro, é ele que cuida dos nossos cabelos. Bom, a nossa gratidão se estende a cada parceria que está conosco, sempre nos apoiando em todo o tempo. E hoje nós temos a honra aqui de receber um jovem muito especial. Esse jovem que você vai estar conhecendo um pouquinho dele, que é rico em princípios e valores extraordinário para influenciar toda uma geração. Seja muito bem-vindo, Lucas Souza. É um prazer estar aqui. Pois é, sou a pessoa mais nova aqui neste podcast, sim, não é? Sim, pois é. Pois é. Pronto, olhem, sou o Lucas, tenho 20 anos, acredito que as pessoas mais velhas também podem aprender com as pessoas mais novas. Vamos estar aqui a debater sobre princípios, sobre valores, sobre negócios até, e futuros negócios. Acredito que vai ser uma boa conversa para as pessoas também aprenderem e, neste caso, até ensinarmos alguma coisa se possível, não é? Com certeza, Lucas. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Okay. Então, Lucas, fala um pouquinho sobre si, o que você faz. Claro que sim. Pronto, eu chamo Lucas, tenho 20 anos, também sou brasileiro, nasci no Brasil, sim, mas já não tenho o sotaque, por incrível que pareça, não é? Veio para cá muito cedo? Vim muito cedo, vim com 2 anos de idade, eu perdi o meu sotaque mais ou menos aos 7 anos, 8 anos, por isso é que eu já não falo nada, nada mesmo. A minha mãe é brasileira, a minha família praticamente é brasileira e eu não consigo falar brasileiro com eles. Olha que engraçado. Há pessoas que até conseguem mudar o sotaque, mas eu não consigo, o acento já não dá. Não dá, mas pronto, já posso dizer que sou mais português do que brasileiro, apesar de ainda só ter a nacionalidade brasileira, mas acredito que já sou mais português. Mas claro, o meu Brasil está sempre no meu coração, não é? Mas pronto, eu vim para cá, para Portugal, com 2 anos de idade. Sou de uma terrinha chamada Porto Alegre, não é Porto Alegre, que eu sei que existe no Brasil. É Porto Alegre, é bastante bonito. Já agora aconselho a irem lá porque é muito diferente de Lisboa, muito diferente mesmo. É um sítio super calmo e acredito que os meus pais também, a minha mãe neste caso, que a minha mãe é que veio para cá primeiro do que eu fiquei com a minha avó lá. Ela gosta muito daquela zona porque é muito calmo, E fica onde? Qual estado? Fica em Porto Alegre, neste caso é o distrito de Porto Alegre. Eu vivo numa aldeia chamada Aldeia da Mata, que não tem nem 100 pessoas. Sim. Nós conhecemos lá toda a gente. Ai, que legal. É muito bonito, é muito bonito. Maravilhoso. É diferente de Lisboa, é muito diferente, mas por incrível que pareça, eu gosto mais de Lisboa. Só que existem sempre aqueles momentos em que gosto de estar lá e gosto de estar aqui. Às vezes, quando estou muito tempo aqui e pensar, há aqui muito barulho, gosto de ir para lá, estar na minha zona de conforto, acho que é bastante bom. E eu vim para cá, para Portugal, não é? Eu sou atleta, eu já fiz várias coisas, já fiz handball, já fiz futebol, que neste caso foi o meu desporto principal, já fiz até karaté. Uau! Já fiz karaté, mas futebol foi mesmo a minha primeira paixão. Falando aqui um bocadinho agora da minha trajetória, eu comecei com 6 anos de idade. Acredito que o futebol deu muitos valores. Muitas pessoas observam só o desporto como algo a fazer assim no dia a dia, mas não, acredito que consegue nos dar muitos valores mesmo em todas as coisas da nossa vida, seja a nível pessoal, né? E tudo, né? Seja a nível pessoal, a nível profissional, acho que é muito bom. Pronto, e eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade, foi, tal como disse, foi a minha paixão pela primeira vez. Assim que a minha mãe deu uma bola de futebol, foi a melhor coisa do mundo, e acho que muitas pessoas, não é? Quando são jovens, neste caso é mais homens, e até mulheres, não é? No Brasil, porque há muito esse desporto rei no Brasil, não é? Sim. Sonham em ser jogadores de futebol e era exatamente esse o meu sonho, não é? Infelizmente eu tive uma lesão grave no meu joelho quando tinha 18 anos. Mas acredito que me deu muitas coisas boas na vida que eu vou falar aqui. Acho que é muito importante referir que às vezes nós vemos que existem retrocessos na nossa vida, mas que são por uma boa causa, não é?
Sim. Acredito que sim, acredito que sim. Eu estou cá em Lisboa desde os meus 16 anos, vim muito cedo morar sozinho. Eu, na altura, fui jogar para um clube que é o Alverca, que o Vinícius Júnior até, não é? Sim. O nosso grande ídolo, neste caso no futebol. Sim. Ele agora também é um dos donos do clube e tive o prazer de jogar naquele clube, ele ainda não lá estava. Então vim muito cedo para Lisboa e eu acho que isso também me deu muita maturidade. Ir tão cedo sem os meus pais. Sim, ver sozinho. Sim, acho que foi muito bom e consegui criar muita independência, acima de tudo. Que legal. Foi uma coisa muito boa quando normalmente as pessoas, não é? Quando chegam àquela fase adulta pensam, e agora? Sim. Têm muitas responsabilidades, mas acredito que foi muito natural. Com certeza. E os meus pais também deram muito esse valor de querer lutar pelas minhas coisas e levar a vida de forma calma, porque acho que temos que viver muito o presente, não é? Acho que é muito importante. É verdade, é muito importante. É muito importante. E tive esta lesão no joelho, foi uma lesão mais especificamente no ligamento cruzado anterior e no menisco externo. São duas coisas muito importantes para o nosso joelho funcionar, mas felizmente a recuperação correu muito bem, aprendi muitas coisas, também tive fisioterapeutas muito bons que me ajudaram. E depois a minha vida... deu muitas voltas, mas é bom ver que as coisas acontecem por alguma razão e acredito que esta lesão, por exemplo, aconteceu por causa disso. Entretanto deixei de jogar futebol, que era o meu sonho. Eu treinava, eu treinava todos os dias. Eu às vezes contava nos treinos e pensava, isto não correu bem, e eu ia para o campo no dia seguinte de manhã e treinava aquilo. Então são estas coisas que nos dão valor para tudo, não é? Lutarmos pelas nossas coisas. E pronto, depois comecei a correr. Eu vejo que você é um jovem muito disciplinado, né? Comecei a ter gosto pela corrida, já fiz 2 meias maratonas, entretanto, a lesão que eu tive foi no ano passado, neste caso há 2 anos atrás, mas recuperei 100% no ano passado, e depois comecei a gostar de correr. E depois fiz a meia maratona, neste caso, para quem não sabe, a meia maratona são 21 km a correr, e pensei, e se eu começasse a nadar e a pedalar de bicicleta? Pensei, pode ser mais desafiante, porque no fundo, na minha terra eu já nadava muito. A minha mãe, neste caso até foi natação, o meu primeiro desporto aos 3 anos de idade, porque as crianças gostam muito, não é? Sim. E acho que é um bom desenvolvimento para as crianças nadarem, irem para a natação ao início. E também andava muito de bicicleta com os meus amigos da terra. As terras são muito dispersas lá, ou seja, nós temos uma aldeia, né, que é onde eu vivo, mas depois a piscina mais próxima é 8 km e o centro comercial mais próximo, o Continente, etc., é a 30 km. Então nós gostávamos muito de andar de bicicleta e acredito que esse gosto já foi dando muito. E pronto, depois comecei o triatlo, né? Recentemente comecei o triatlo em outubro, novembro, e estou a gostar muito. E o que é o triatlo? Sim, pronto, olhem, para quem também não sabe, o triatlo neste caso englobam três modalidades, 3 desportos seguidos. Vou dizer de forma seguida, que é a natação, a bicicleta e a corrida. Normalmente nós temos que fazer essa transição rápida, não é? Nós, assim que nadamos, neste caso é no mar, em águas abertas, e por acaso isso é um receio que eu tive. Eu, quando nadava, eu tinha medo de tubarões. Eu pensava assim, agora estou a nadar no mar, mas tenho medo do que está ali de baixo, porque o oceano é muito pouco explorado, ainda há tanta coisa que há lá em baixo e que nós nem queremos saber, não é? Sim, é verdade. Mas acho que esse gosto também, esse medo neste caso também foi desaparecendo aos poucos. E pronto, e depois neste caso depois é andar de bicicleta e correr. E é um desporto que eu tenho gostado muito e ao mesmo tempo também quero provar que é possível ser um atleta resistente e forte ao mesmo tempo, porque as pessoas hoje em dia acham que treinar força vai prejudicar muito a corrida, neste caso a bicicleta, a natação, mas não, pelo contrário, os dados estatísticos já mostraram e os estudos já mostraram que nós conseguimos conciliar as duas coisas e é isso que nos vai dar longevidade. É isso que nós vamos chegar aos 70 anos e vamos dizer, valeu a pena fazer as duas coisas. E você tem uma rotina de disciplina muito grande. Como funciona isso? Posso dizer que sim, posso dizer que não é muito comum, porque eu sou estudante universitário, eu também estou em licenciatura em Ciências do Desporto. No Brasil sei que se diz Educação Física, aqui é Ciências do Desporto, e conseguir conciliar as duas coisas
neste caso, há mais coisas, não é? Também tenho a minha relação, que é muito saudável, graças a Deus. Sim. Tenho uma família também que apoia bastante, a família dela também apoia muito. E estar a morar sozinho, porque moro cá sozinho em Lisboa, porque como sou estudante, moro numa residência, então conciliar o desporto, neste caso, não é? Para mim é um estilo de vida. O triatlo é um estilo de vida para mim, é uma coisa que me dá prazer fazer. Então eu gosto muito de fazer nos tempos livres, mas que também gosto de levar a sério. E depois, com os estudos, né? Agora estou de férias, graças a Deus, estou de férias. É difícil, mas acho que a gestão em si é possível. Acho que quando nós colocamos uma coisa na cabeça e nós pensamos, ok, eu vou fazer isto, nós conseguimos. Porque o ser humano é muito limitado com coisas que ainda nem sequer realizou, não é? Exatamente. Acho que nós colocamos muitas limitações na nossa cabeça e se nós colocarmos em prática, acho que as coisas surgem naturalmente. E é engraçado porque ainda estando na licenciatura também quero empreender, não é? Quero ser um futuro empreendedor em que, não é? Neste caso o empreendedorismo, nós identificamos um problema na sociedade, não é? E depois nós arranjamos soluções para enfrentar esses nuances, que, como se diz em Portugal, que a sociedade apresenta, e é isso que eu quero fazer. Eu não quero só bastar-me pela licenciatura, porque acredito que há muitas mais coisas que nós podemos aprender. Com certeza. E é engraçado porque nós aprendemos muito fora da licenciatura. Acho que a base é dada quando estamos a estudar, mas quando nós colocamos em prática e vemos o que é que as pessoas necessitam, acho que aí é que realmente nós aprendemos. Exatamente. Acho que é, acima de tudo é isso. E este sou eu. Estou muito feliz por estar aqui. Olha, e nós também estamos muito felizes de recebê-lo. E é muito interessante que você teve muitas perguntas aqui dos seus amigos, que eu imagino que são amigos, e mandaram aqui algumas e eu vou estar lendo para você. Claro. Olha, a primeira é: quão difícil foi para ti a decisão de deixar o futebol para te focares em outras coisas? Acho que foi mesmo muito difícil. Eu, quando tomei essa decisão, eu chorei muito no meu quarto. Chorei muito. Foi mesmo... Até é difícil falar sobre isso porque vêm muitas memórias. Porque é o meu sonho. Era mesmo o meu sonho. Era o meu objetivo, era ser jogador profissional. E não era só por dizer que queria ser jogador profissional pelo dinheiro, pela fama, mas sim porque aquilo realmente era uma coisa que eu vivia. Eu vivia mesmo aquilo quando era aos treinos, quando era aos jogos, aquelas borboletas na barriga, como se diz, era mesmo a melhor sensação que eu tinha. Mas uma coisa boa é que eu rodeei-me muitas pessoas boas, e eles ajudaram-me muito, principalmente a minha namorada, que é a minha futura noiva, se Deus quiser, que é uma pessoa incrível que me ajudou muito neste processo. Acho que rodearmos de pessoas boas. Os meus pais também foram um apoio muito grande, mesmo os pais da minha namorada, que temos uma relação espetacular. Que é incrível essa relação de vocês. É incrível. Ela entretanto já esteve aqui. Acho que vocês sabem quem é que é. Uma pessoa muito extrovertida. E acredito que vocês sabem quem é que é. E aprendi muito com eles também. Aprendi que a vida deve ser levada de forma leve. É mesmo assim, porque o futebol eu colocava muita pressão. A minha vida e o meu pensamento era só futebol, é só isto que eu tenho que fazer, E quando, por exemplo, estava no ginásio, na academia, eu treinava só para aquilo. Eu nem olhava para o meu bem-estar, nem olhava para nada. Eu só pensava, tem que ser melhor. Mas por vezes nós só trabalharmos duro não quer dizer que estamos a treinar de forma inteligente. Claro. Porque também tive muitas lesões e acho que muitas lesões também se levaram a querer sempre trabalhar duro. E isto é tudo na vida, não é? Em tudo na vida, se nós estamos na nossa área profissional e nós não tiramos um tempo para descansar ou não conseguimos conciliar as duas coisas, a vida pessoal e a vida, neste caso no meu era o futebol, nós entramos em burnout, não é? Verdade. Entramos num estado emocional que é muito difícil de lidar e foi isso. Acho que foi muito difícil mesmo, mas rodearmos pessoas certas acho que é a melhor coisa que nós podemos fazer e felizmente consegui sempre rodear-me de pessoas boas nesse processo e foi muito natural porque eu deixei de jogar, mas depois apareceram outras coisas. Eu entretanto criei uma comunidade de corrida que estourou nas redes sociais e que foi muito engraçado. Entretanto tem sido muito difícil, neste caso foi muito difícil conciliar com a faculdade, mas estou a voltar com novas ideias e também ser um projeto, não é? Um negócio para mim. Com certeza. Então acho que as coisas foram muito levadas de forma natural e é assim que nós devemos levar a vida, não é? Com certeza, Lucas. Eu acho muito interessante você ser tão jovem e ter essa mentalidade
eu creio que serve de inspiração para muitos jovens que estão te assistindo do outro lado. Porque eu vejo que você carrega princípios e valores, né? Eu te acompanho no seu perfil e poucos dias você postou um vídeo muito interessante sobre, né, a questão que você estava explicando sobre você ter uma namorada que nunca bebeu álcool. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Achei lindíssimo aquele vídeo, até compartilhei, fiquei encantada com a forma de você ver a vida. E são princípios e valores inegociáveis que muitas pessoas nessa idade não têm esse senso de maturidade. Pois é, por acaso esse vídeo foi muito engraçado, porque eu não estava à espera de o gravar, eu estava só a correr, estava no meu treino normal de 50 minutos ali a correr, e eu pensei, tenho aqui coisas na minha cabeça que eu gostava de falar, porque às vezes quando corremos e estamos assim na nossa zona, há muitas coisas que nos vêm à cabeça, e essa foi uma delas, que é o facto de nós seguirmos os princípios que Deus tem para nós. Acho que, acima de tudo, a Bíblia foi escrita para nós a seguirmos, não é? Com certeza. Para nós levarmos isso, porque ser cristão não é... É um estilo de vida, não é? Acaba por ser um estilo de vida, porque às vezes nós pensamos, acreditarmos em Deus, somos cristãos naturalmente, perdão. Não funciona. Nós temos escolhas na nossa vida, temos que tomar decisões e nós aprendemos sempre. Acho que quando dizemos que somos cristãos, as pessoas pensam, mas aquela pessoa então, isto acontece muito. Então quer dizer que não bebes, não fumas, não. Mas não é assim. Apenas são escolhas que nós tomamos e todos erramos. Acho que mesmo os cristãos, nós temos muito essa pressão de que estamos a errar todos os dias e estamos a pecar todos os dias, e acontece, mas nós aprendemos ao longo do tempo, não é? Aprendemos ao longo do tempo, e nesse vídeo é engraçado porque refleti sobre aquilo que é a minha vida, porque apesar da idade, eu acho que a maturidade, neste caso, às vezes nem fica relacionado com a nossa idade, e essa maturidade, lá está, foi-se desenvolvendo muito com o desporto, foi-se desenvolvendo também com os valores que os meus pais me deram, também com as pessoas que me rodeiam, não é? Com a minha namorada, que também traz muitas coisas boas, e é isso, também falei muito dela, é verdade, porque foi uma pessoa, e é uma pessoa que eu sinto assim, ok, eu estou bem assim, é uma pessoa que eu quero levar mesmo para a vida, porque traz-me uma paz, e às vezes quando eu estou com muita pressão, até no triatlo, quando treino, é uma paz que eu tenho ali, porque às vezes eu sou mesmo muito duro comigo mesmo, sou duro no desporto, duro na minha vida profissional, não é? Ou neste caso futuro profissional, porque há muitos projetos que eu tenho em mente, mas que ela diz, às vezes tens de ter calma, respirar um pouquinho, então acaba por ser o meu porto seguro, e foi engraçado falar nesse vídeo de forma tão natural, o quão ela também é especial para mim, não é? E as pessoas e os jovens verem também que hoje em dia os prazeres mundanos que nós temos, não é? Há tantas coisas que nos conseguem distrair, mas será que isso realmente vai trazer felicidade lá no futuro? Será que eles realmente estão a aproveitar o presente por estarem a fazer umas coisas que neste caso nem digo que são certas ou são erradas, porque depende muito da perspectiva de cada um, não é? Claro. Mas será que é isso que Deus gostava, não é? Mesmo pessoas que não são crentes ou que não acreditam em Deus, será que os pais gostavam de... Vamos até pegar no exemplo dos pais, não é? Será que os pais gostam de ver os filhos assim? Quando estão às escondidas a fazerem algumas coisas, e na minha idade, não é? Há tanta coisa que eles fazem. Então, o que eu quero também mostrar é que nós evoluímos também, não é? E... às vezes até custa falar sobre isto, porque todos os dias eu sou desafiado, ainda por cima na universidade, porque existe tanta coisa à nossa volta. Eu imagino. Tanta coisa. Mas nós, quando estamos focados mesmo num caminho, às vezes a nossa cabeça está mesmo assim, não é? Às vezes nós nem vemos nada. E foi sempre assim que eu fui aprendendo ao longo da vida, não é? A ser determinado e a ser focado nas minhas coisas, porque é assim que eu vejo que está a funcionar. Se não tivesse a funcionar, ok, eu encontrava outra maneira, mas não como acontece hoje em dia, não é? Que hoje em dia as pessoas também desistem muito facilmente. Quando acontece um obstáculo, as pessoas pensam, acho que já não vou lutar mais por isto. Mas não, é verdade. É verdade, e é muito bom ouvir isso, aprender isso com um jovem que já tem essa percepção. Parabéns por isso, aos seus pais também. Obrigado. Que te ensinou muito bem, e que você também pegou isso muito rápido, né? Sim. Existem pessoas que precisam
pagar para ver, né? É verdade, mas lá está. Outras já aprende logo e já não quer nem pagar para ver, eu já quero seguir o caminho assertivo. É verdade, mas lá está, quando nós nos rodeamos de pessoas certas, por exemplo, eu tenho uma segunda mãe para mim, que é a minha sogra, que ela está neste momento. Sua sogra é então, maravilhosa. Os conselhos que ela me dá também, ou seja, nunca estou sozinho, não é? Por mais que os meus pais, né, neste caso, eles estão sempre comigo todos os dias, falo com eles. Maravilha. E apesar de estarem longe, nós não temos, não é, esta proximidade, porque escolhi o caminho de estudar e de ser alguém na vida, porque é isso que também quero, eles também foram alguém na vida, então quero seguir o exemplo deles, só que neste caso foi para outro sítio, mas mesmo estando neste sítio encontrei pessoas que me fazem sentir bem e que me fazem evoluir, e a minha segunda mãe, a minha sogra é uma delas. Para quem não sabe, a segunda mãe que ele está dizendo é a Beth Rica, gente. Ela maravilhosa, então vocês sabem, né, que agora... Gente, a família tá ainda mais completa, porque chegou o genrinho. Ele é o genrinho da Beth Rica. Viu, meninas? Vocês que estão assistindo do outro lado aí, ó, já está compromissado, tá bom? Muito bem. Porque a Duda é maravilhosa, gente. É linda. Maravilhosa, linda. As meninas da Beth é incrível. Você também foi blindado com uma família maravilhosa. É verdade. Eu creio que quando a gente planta coisas boas, a gente colhe também coisas boas. E você está colhendo, viu? Porque tá em uma excelente família, viu? É Deus te presenteando também. Os meus pais plantam. E o meu sogrão também, que ele também é espetacular, tá bem? Nós falamos aqui da minha sogrinha, mas também tem o sogro. Tem o sogro. É engraçado, porquê? Porque eu sou uma pessoa mais extrovertida na relação e a minha namorada é mais introvertida. Sim. E neste caso, da minha sogra e o meu sogro, a minha sogra é que é extrovertida e o meu sogro é que é introvertida. Então os papéis estão ao contrário. Sim. É engraçado pensar nisso, mas acho que uma relação também é muito feita assim, não é? Acho que existe sempre um lado de uma pessoa que é assim e outra e completam-se. Completam-se. É uma dinâmica perfeita. Por exemplo, a minha namorada, ela, né, neste caso eu é que a puxei, neste caso, para começar ali a treinar mais a sério. Sim. E ela viu, ok, isto está a resultar. Então, nós também puxarmos sempre assim, não é? Para coisas que nós gostamos e que outras pessoas também possam gostar, também flui numa relação, não é? Com certeza. É bom. E a minha namorada agora também treina, também gosta muito de treinar, e entretanto também está a ter muitos resultados bons. Acho que é muito bom ver isso e ser influenciada também. São coisas muito boas. É uma excelente parceria, né? Isso é maravilhoso. Espetacular. Olha, e temos mais uma pergunta aqui que é: como foi perceber que o caminho era ajudar pessoas a ser a sua melhor versão? Eu desde pequenino, neste caso, desde pequenino, quando digo desde pequenino, mas 15 anos eu já tinha 1,80 m e já calçava 46, entretanto. Então durou pouco essa fase de pequenino. Durou pouco. Mas eu sempre publicava vídeos. Aos 15 anos, quando eu jogava futebol, eu já publicava vídeos, e até foi na altura do Covid, quando foi o Covid. Foi aí que explodiu, porque eu mostrava vídeos a treinar e as pessoas eu já recebi muitos comentários, até foi aí que bombou, que as minhas redes sociais começaram a ter mais seguidores. As pessoas já diziam, és uma verdadeira inspiração, obrigado, ajudaste-me muito a passar uma fase da minha vida. E então é bom pensar que já ajudei dezenas ou até centenas de pessoas, não sei, não é? Porque às vezes nem sabemos a dimensão. Exatamente. Porque nem todas as pessoas comentam, mas é bom saber que desde novo, né, desde os 15 anos já consegui inspirar pessoas. E há coisas que eu digo hoje em dia nas redes sociais e que mostro e que penso, se eu tivesse a idade desta pessoa com 15, 14 anos, eu também gostava de ter ouvido isto. Então coloco muito no papel também da outra pessoa, sobre o que é que ela gostava de saber e no que é que ela gostava de ser ajudada. E é de forma natural também, foi de forma natural, porque foi isso que eu fui levando também aos poucos e pensei, ok, é isto que eu quero fazer à minha vida. Eu quero empreender nesta área do desporto, quero ajudar pessoas a atingirem a sua melhor versão, quero mostrar que as coisas e as limitações são só feitas na nossa cabeça e que em qualquer área, seja na área do desporto, seja na área profissional, tudo pode acontecer, tudo se pode conciliar, e foi assim. Isso é muito importante. Foi muito naturalmente. Foi na minha adolescência que eu vi que ajudar pessoas era a coisa que eu mais gostava de fazer, não é? Maravilhoso isso. Você já sente que faz parte de uma missão, sim, né? Acredito que sim. Deus coloca sempre as pessoas na Terra por algum motivo, e acredito que o meu mandato aqui na Terra é mesmo isso, é ajudar as pessoas, e sinto-me muito privilegiado por ter, neste caso, as condições, não é? Porque às vezes é muito difícil uma pessoa de outra cidade, não é? Neste caso do interior, que acaba por ser diferente a nível de estudo, sim, claro, conseguir ter a oportunidade de vir para Lisboa e conseguir adquirir mais conhecimento, colocar-me
com mais pessoas aqui, mais conhecimento. Também sou muito privilegiado por ter essas oportunidades, porque eu sei que há muitas pessoas na minha terra que gostavam de ter tido essas oportunidades, e às vezes eu penso assim, eu gostava de dar esta oportunidade a esta pessoa no futuro. Quero muito ajudar, porque há pessoas que não têm essa sorte, entre aspas, não é? E sou muito sortudo também por poder estar a estudar aqui. Para o ano que vem acaba a minha licenciatura, mas pretendo prosseguir nos estudos na área de investigação, morar com a minha bela namorada e futura noiva também. Para o ano que vem é o meu objetivo, mas depois também falo daqui nada sobre isso. Então sou muito privilegiado por isso. Muito mesmo. Que bênção. Olha, eu sei que você é bem disciplinado, mas mesmo assim eu sei que você gosta muito das comidinhas que a sogra e o sogro fazem. Então me diz lá, qual é a comida que você mais gosta que eles fazem? Pois é, malta, eu sou triatleta, mas eu tenho uma coisa a dizer. Por fazer tanto cardio, tanto treino, eu posso comer à vontade. E onde é que eu como bem? É na casa da minha sogrinha. Sim. Não, mas eu hoje comi uma massa com atum, milho, mesmo caprichado. Vocês podem até ver nas redes sociais que a minha sogra coloca muito lá os vídeos quando ela faz comida para mim, porque ela até faz questão de gravar stories para dizer que fez esta comida para mim. Então olhem o privilégio. Olhem o privilégio. Então eu gosto muito da massa com atum e natas da minha sogra. Uau! Acho que gosto muito. E também uma coisa, é limonada. Ela faz uma limonada ali boa. Tão boa. Ela coloca ali o açúcar assim, malta, porque também preciso tomar açúcar, né? Às vezes nós pensamos que um atleta não pode comer açúcares, não pode isto, mas não, até pelo contrário, não é? Depende moderadamente. Então ela faz ali também uma limonada, acho que é o combo perfeito. Hoje foi de sumo de laranja, hoje foi um bocado diferente, mas também estava bom. Também estava bom. E o sogro então? O sogro também é um belo cozinheiro. Tem o sogro também, que cozinha muito. Né? Espetacular, é engraçado, porque na nossa relação, neste caso também eu é que cozinho. Sim. E dos meus sogros, o sogrão também cozinha assim bem. Não dizendo que a minha namorada e a minha sogra não cozinham mal. Eles não cozinham mal. Eles cozinham super bem. Mas há um prato que é engraçado, porque o meu pai é que deu ao meu sogro para ele cozinhar, que é javali. Javali. O meu pai faz caça lá na minha terra, e ele gosta muito de caçar animais, javalis, pombos. E eu uma vez, normalmente no verão, eu costumo ir lá para a minha terra e depois volto para Lisboa. E um dia vim no meu carro, eu assim, sogrão, tem aqui uma coisa. Eu assim, então mas o que é isto? E ele, é um javali. O javali tinha para aí 5 quilos, coitada, quase nem cabia na geladeira. Então ele teve que fazer logo. E quando ele fez aquele tempero, coloca ali qualquer coisa por dentro. Espetacular. Eita. Acho que o javali do sogro também. Acho que são as minhas 2 comidas favoritas. Eita. Acredito que sim. Depois a sogrinha também faz umas boas sobremesas. E é aí que eu começo a engordar. Eu fico, amanhã já tenho que ir correr mais 40 km, tenho que dar lá mais 100 km. Sim. Para equilibrar. Faz muito bem. São as minhas comidas favoritas. Isso é muito bom. Olha, eu tenho certeza que é maravilhoso. Por acaso, eu já volto a falar novamente que o Davi está devendo para mim e para o Fábio um mocotó, tá bom? Dá esse recado para ele, porque já é a segunda vez que eu vou com essa conversa ao vivo aqui, tá eu bem? Vou forçar. Reforça isso lá, tá bom? Porque ele faz o mocotó também e a gente gosta. A gente que é de Minas Gerais, nossa, é maravilhoso. Só que agora nós temos que esperar o inverno novamente, né? Porque é uma comida bem quente e é uma comida maravilhosa. Mas eu já sei que vai sair, viu? Mais um que vai levar o recado aí, fazer chamada de atenção aí, viu, Davi? Bom, temos aqui outra pergunta de um amigo seu que é: qual o teu maior segredo para a disciplina? Meu maior segredo para a disciplina? Porque é difícil ter disciplina. Não é algo fácil. Mas há uma coisa que eu quero também referir, que eu acho que é muito importante, que as pessoas às vezes confundem, que é a motivação e a disciplina. Porque a motivação é algo que é dado como um fogo, né? Ela acende, nós pensamos assim, estamos motivados a fazer uma coisa, mas ela também pode apagar. Ela apaga muito depressa. E a disciplina, acredito que é uma junção da motivação que nós temos ao longo do tempo. Então, eu fui criando muito isso desde pequeno, desde quando eu queria ser jogador. Isso foi muito no futebol que eu criei essa disciplina, não é? Foi desafiando-me sempre todos os dias, ao estar desconfortável todos os dias, desconfortável no confortável, como se diz, não é? Ou seja, tornar as coisas desconfortáveis confortáveis. E eu fui sempre fazendo isso ao longo da minha vida, desde morar sozinho, desde mudar de desporto, desde
houve tantas coisas, houve tantas mudanças que fiz que acredito que nem seja possível aqui dizer tudo no tempo que temos, mas foi assim que eu fui criando, foi mesmo sempre a colocar-me em coisas desconfortáveis. Há coisas tão simples que nós podemos criar disciplina, por exemplo, tomar um banho gelado logo de manhã. Isso é logo uma coisa que nós conseguimos ganhar, querendo ou não, são coisas que nós pensamos, mas no que é que isto me vai ajudar ao longo do tempo? Acreditem que não, acreditem que se vocês depois colocarem como um hábito, porque é uma coisa que vai surgir muito de forma natural, e fui sempre fazendo isso, e foi assim que eu fui criando a disciplina. Acredito que... São pequenos hábitos todos os dias, né? Sim. Há um livro que eu também gosto muito, que também gostei muito de ler, chamado Hábitos Atómicos, aconselho as pessoas a lerem, que também fala muito sobre isso, fala sobre os hábitos que nós temos na nossa vida e como é que nós conseguimos transformá-la também num estilo de vida. E isto serve para todas as áreas e foi assim, acho que de forma não existe geral... é uma fórmula mágica, né? A gente espera essa fórmula mágica. A fórmula mágica é mesmo colocarem-se desconfortáveis no confortável, é desafiar isso todos os dias, independentemente da área que seja. É claro. Acredito que a disciplina é muito assim, é a base disso. Com certeza. É para tudo na nossa vida. É verdade, e é necessário, né? É verdade. E é isso. O que fazes quando pensas em desistir? Lembro-me porque é que comecei. Acho que isso é que me define. Para quem não sabe, eu também este ano vou fazer um Ironman, o Ironman de Cascais. Para quem não sabe o que é o Ironman, é considerado uma das provas mais difíceis do mundo e consiste em 3,8 km a nadar, 180 km de bicicleta e 42 km a correr, tudo seguido, ou seja, é tudo no mesmo dia. Este ano vou fazer metade dele, que existe o Ironman e o Ironman 70.3. 70.3 é metade das distâncias, que é 1,9 km a nadar, 90 km de bicicleta e 21 km a correr. Já agora, malta, posso aqui dar um pequeno anúncio. Fique à vontade. Dia 17 de outubro em Cascais, se vocês quiserem vir apoiar, fico bastante feliz, acredito que vai ser um momento incrível também para vocês verem como é que funciona. É muito bom saber que as pessoas se superam naquele tipo de provas, não é? E vou fazer essa prova. Agora perguntam, não é? Porquê é que não vais fazer então a distância completa, não é? Sim. Porque eu estou no triatlo há pouco tempo, então eu quero também aproveitar o momento sabendo que eu estou bem fisicamente também para essa prova. E começando por uma prova mais pequena, entre aspas, não é? Fazendo metade dela também vai-me criar a base para depois fazer o completo. Gostava de fazer para o ano que vem, mas com maior investimento, com uma bicicleta melhor, com isso. Isso também é de forma natural. Sim, são processos né, que vão acontecendo. É verdade. E como funciona essa questão do Ironman? É uma prova que tem um tempo de descanso ou vai fazendo uma atividade uma atrás da outra, uma em sequência da outra? É tudo seguido. Nós, neste caso, né, eu vou falar da minha, que é 1,9 km a nadar, 90 km de bicicleta e 21 km a correr. É tudo seguido. Nós nadamos no mar, não é em águas abertas, na praia, neste caso é na praia, vai ser em Cascais. E depois, assim que saímos da água, nós temos que logo pegar na bicicleta, mudar tudo, porque depois existem os tempos de transição, que é o tempo 1 e o tempo 2. O tempo 1 é a transição da natação para a bicicleta e o tempo 2 da bicicleta para a corrida. E esse tempo de transição também conta para o tempo final. Então tem que ser muito rápido, e é assim que funciona. Nós temos que fazer a transição rápida e é tudo seguido mesmo, porque é um contrarrelógio, ou seja, nós temos que percorrer aquela distância no menor tempo possível. O meu objetivo neste caso é fazer tudo isso em 5 horas. Acredito, se Deus quiser, que isso vai acontecer com os treinos todos que estão a ser colocados. Mas é assim que funciona o Ironman e ficou muito famoso ao longo do tempo. Neste caso há muito pouco tempo, porque é uma prova muito desafiante. E hoje em dia é engraçado, porque há pessoas que até colocam no currículo que fizeram o Ironman. Porque exige mesmo muita disciplina. É muito difícil ter que nadar, pedalar e correr, tudo isto numa logística numa semana. Há vezes em que tinha 16 horas por semana a treinar, ou seja, tinha que fazer, vamos supor, 200 e tal quilómetros de bicicleta numa semana, 30 e tal na corrida e 6.000 metros a nadar. Ou seja, e ainda conciliar isto com a faculdade, com a minha vida pessoal, com a minha relação, não é? É difícil. É muita coisa, né? Exige mesmo muita logística. E essa prova toda dura, em média, quanto tempo? Depende. Quantas horas no dia? Sim. O full Ironman, não é? Que é a distância completa, a média das pessoas a acabar, homem e mulher difere muito, mas o homem é mais ou menos ali 13 horas, 12 horas e tal. As pessoas de elite, não é? Os atletas, grandes atletas fazem 7 horas e tal, é 8 horas, é absurdo, ou seja, imagina o que é você correr uma maratona em 2 horas e pouco.
né? 2 horas e pouco, 42 quilómetros depois de nadar e depois de pedalar. É difícil, mas é normalmente assim. Normalmente a média está em 12 horas e tal, e no 70.3, no metade das distâncias, 5 horas e 40 para homens, mais ou menos 5 horas e 50. E o meu objetivo é fazer 5 horas, ou seja, estar acima da média. Sim. E lá está, foi a disciplina que eu fui criando também que faz-me pensar, eu consigo fazer isto. A média é aqui, mas eu ainda consigo estar acima da média. E então esse desafio é o que eu coloco na minha cabeça. Então, voltando à pergunta, então, é assim que nós fazemos, não é? É lembrarmos porque é que começamos. E eu coloquei-me nestes treinos por algum motivo. Neste caso, eu quero também muito desfrutar do presente, desfrutar do processo que me está a dar, mas claro, obviamente que o objetivo final vai ser a prova. Mas é engraçado porque nem sempre o objetivo é aquilo que nós mais queremos alcançar, mas sim a jornada toda até lá. E isso é muito importante, nós desfrutarmos também da jornada, desfrutarmos do presente, e não só pensar, estou a treinar para isto, estou a fazer para isto. Não, estou a fazer isto só, no momento presente. E acredito que as coisas são assim em qualquer situação, não é? Acho interessante você falar, porque eu não consigo nem imaginar correndo nem metade disso aí. Mas pronto, tem que ter um preparo e tanto. Sim, é preciso uma boa preparação, mas é engraçado pensar, porque estatisticamente falando, de toda a população mundial, apenas 0,0001% da população é que já fez uma distância de um Ironman. Agora imagina o que é estar dentro dessa percentagem. Acho que é incrível. Acho que é mesmo boa. E mesmo quando fizer a distância completa, que é o objetivo fazer para o ano que vem, quero colocar no meu currículo, porque eu sei que isso vale a pena, que as pessoas gostam de ver isso. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E qual o seu objetivo mais fora da caixa? O meu objetivo mais fora da caixa eu gostava muito. Eu não acredito que seja fora da caixa, porque acredito sempre que é possível alcançar. Porque se qualquer pessoa do mundo consegue alcançar aquilo, nós também conseguimos, porque são seres humanos, não é? Obviamente que nós temos que estar na hora certa, no momento certo, e a sorte também trabalha-se, não é? A sorte também se trabalha muito, e nós, ao trabalharmos humildemente nas nossas coisas, também vai surgindo as oportunidades. Mas eu gostava muito de ser conhecido a nível nacional, acho que é o objetivo assim mais realístico, a nível nacional para os jovens, neste caso que é a minha área, que é mostrar que é possível ser um atleta forte e resistente ao mesmo tempo, neste caso ser uma pessoa que consegue conciliar o treino de força com a corrida, a natação, mas que isto também tem um transfer não só para o desporto, mas para a nossa vida. Por exemplo, carregarmos sacos de compras. Há muitas pessoas, é engraçado falar de uns dados que mais de metade da população em Portugal com mais de 18 anos tem obesidade ou pré-obesidade. Então há muitas pessoas que sofrem dificuldades no dia a dia a fazerem coisas simples. Levantar da cama, subir umas escadas sem ajuda, levantar-se de uma cadeira. Então quero também mostrar a essas pessoas que o treino de força conciliado com a corrida, conciliado com tudo aquilo que eles gostam de fazer, é que isso vai nos trazer longevidade, porque existe uma doença que neste caso é inevitável, que chama-se sarcopenia, que é a perda da massa muscular ao longo do tempo, e nós vamos perder nisso a partir dos 50 anos, é inevitável. Só que existe, felizmente, Deus deu-nos essa oportunidade, existe uma fórmula mágica, que é bastante simples, que é o treino de força. E nós conseguimos nós não conseguimos anular a sarcopenia, não é a perda da massa muscular, mas conseguimos minimizar esses riscos. E o treino de força é aí que entra. Ou seja, nós começarmos agora, jovens, não é? Que eu sei que há muitos jovens que hoje em dia estão muito presos nas redes sociais. Se fizerem um bocado de atividade física, se forem para o ginásio e fizerem treinos de força, vocês vão ver que aos 70 anos vão agradecer bastante, porque ainda conseguirem se levantar da cama, subir umas escadas. O meu pai, por exemplo, eu fico bastante contente porque é uma pessoa que ainda é capacitada de fazer qualquer coisa e ainda está a trabalhar. Então é bom ver também que é um exemplo que, se nós fizermos, nem digo exercício físico, porque existe uma diferença, atividade física e exercício físico. Uma atividade física é aquilo que fazemos ao longo do nosso dia, seja caminhar, seja irmos de um lado ao outro. Agora, exercício físico é, por exemplo, eu vou andar de um lado e volto, com um tempo de descanso. Existe essa diferença. Ou seja, se as pessoas pelo menos fizessem atividade física
pelo menos basta 30 minutos de caminhada por dia, 40 minutos, vocês vão ver que faz muita diferença e o vosso eu do futuro vai agradecer muito. E é isso que eu também quero mostrar, não é? Mostrar isso nas redes sociais e as pessoas verem-me como um exemplo. Ter o meu próprio estúdio também é o meu maior sonho. Acho que gostava muito de ter o meu estúdio e poder ajudar pessoas, mas ser conhecido assim nas redes sociais, trabalhar com marcas também, e ver que posso ser um atleta e conciliar também com isso. Você quer ter um estúdio um estúdio privado de treino com máquinas para poder trabalhar as pessoas. Gostava até de expandir os meus conhecimentos na área da fisioterapia, por exemplo, porque a lesão que eu tive também despertou muito esse interesse na fisioterapia, reabilitar pessoas, porque mostra-me o quão duro e que nós temos que ir muito devagar mesmo. Claro. Às vezes eu recebo mensagem das pessoas a perguntar: eu vi que já estás a 100% do teu joelho, porque há muitas pessoas que elas demoram mesmo muito tempo, demoram mais de 2 anos a recuperar do joelho. O que é que fizeste? Então é uma área também que me desperta muito, porque temos que ir devagar, perceber também as necessidades das pessoas de forma específica. Então são coisas que é assim os meus sonhos. Acho que são muitos sonhos para dizer em tão pouco tempo. São muitos. E partilhar sonhos. Isso com a minha cara metade, claro, porque acho que nada disto faria sentido sem ela, porque ela também mudou muito a minha vida e a forma de eu pensar, não é? E quero muito que ela esteja incluída nos meus sonhos e eu nos dela, não é? E todas as pessoas são próximas de mim. Coisa linda, isso é maravilhoso. Claro. Lucas, aonde você se vê daqui a uns 5 anos? Daqui a 5 anos. Como você se vê? Primeiro, em termos de família, em termos de negócios? Claro, eu primeiro vejo-me independente, porque obviamente não é, pessoas com 20 anos a estudarem fora, ainda depende dos meus pais, é inevitável, não é? Ainda não consigo estar de forma, né, independente comigo mesmo, mas vejo-me primeiro de forma independente, feliz, viajar o mundo, que eu também quero muito viajar o mundo com a minha namorada, e sei que ela também quer muito, porque não tive muito essa oportunidade. E acima de tudo ajudar pessoas, porque lá está, acho que é a minha missão no mundo é poder ajudar essas pessoas, e ser uma referência para muitas pessoas. Acho que foi uma coisa que eu desde pequeno também sempre quis, sempre quis ser, e é aí que eu me vejo daqui a 5 anos. Eu nem peço muito, apenas peço mesmo ser feliz, porque é uma coisa que eu já sou, e viver o momento presente. Portanto, obviamente, não é que depois entram as questões económicas, tudo isso, toda a gente quer ter dinheiro, não é? Toda a gente quer ser rico, mas acho que também nem ter assim tanto dinheiro ou ter assim tantas posses também pode nem trazer assim tantas coisas boas, não é? Porque há muita inveja, há muita coisa que nós não conseguimos controlar, e não é tudo. Acho que a felicidade é mesmo a base de tudo, e eu vejo-me a ser feliz, vejo-me a ter o meu próprio estúdio daqui a 5 anos, talvez seja algo exigente, mas vejo-me a estar na minha área, a empreender, a ter o meu próprio negócio, a crescer o meu negócio, a ter cada vez mais pessoas, a contratar pessoas para me ajudarem, não é? Vejo-me assim, vejo-me a ajudar atletas também. Gosto muito, né? Como fui um atleta, não cheguei ao nível profissional, mas acredito que já tinha uma mentalidade profissional. Claro. Também vejo muito a ajudar atletas e já ajudo, felizmente, com dicas, com treinos, então é aí que me vejo as minhas pessoas, os meus amigos felizes também, poder dar coisas que se calhar eles não tiveram, e os meus pais, claro, né? Honrar os meus pais, honrar todas as pessoas próximas de mim. E qual a sua visão no mundo empresarial? Acho que a minha visão no mundo empresarial, é engraçado pensar nisso, porque hoje em dia pensamos assim, mas no que é que eu posso tocar, não é? Porque já existem tantas coisas, ou se eu encontrar um problema parece que isso já existe, mas não, acredito que não, porque cada pessoa tem a sua própria filosofia de trabalhar. Então no mundo empresarial, ou neste caso conciliar com o empreendedorismo, é uma coisa que os jovens também podem começar a pensar, porque eu vou ser sincero, eu não me vejo estar a trabalhar para outra pessoa e não conseguir escalar o meu negócio, neste caso, não é? Porque quando nós trabalhamos para alguém, nós temos um salário base, não é? Sim. E depois, obviamente, que é possível crescer dentro da empresa, tudo isso, mas eu sempre gostei muito de forma logística fazer as coisas, editar vídeos, saber-me organizar, então passar todo esse conhecimento também para a minha futura empresa, não é? Ou estar dentro do empreendedorismo era algo que eu gostava de fazer. Então, pensando sobre isso,
ter assento as minhas ideias, as minhas próprias ideias, e fazer com que isso resulte para as pessoas que me procuram. Okay. Acho que é isso que eu vejo dentro da minha área, da área empresarial, que apesar de ainda não conseguir aplicar na prática, não é? Porque é difícil, não é? Para jovens de 20 anos, e sei que há muitas pessoas que se identificam com isso. É muito difícil a nível financeiro, a nível de oportunidades, mas ao longo do tempo nós vamos conseguir desenvolver isso, e acho que essa é a minha visão. Acho que quando uma pessoa tem uma visão de uma coisa e pensa assim, ok, isto vai resultar, eu acredito que sim, acho que as coisas realmente conseguem ser bem conseguidas. É assim que fez. Excelente. Olha, gente, dentro hoje do mercado empresarial, a gente vê várias pessoas se posicionando bem mais tarde, por não ter essa mentalidade, ou por na idade que você tem, não estar focado 100% em uma carreira profissional. As pessoas às vezes vai deixando isso para mais tarde. É muito interessante quando o jovem já tem essa mentalidade, porque isso ajuda também. Ele está um passo à frente. Porque a gente, quando deixa para mais tarde, a gente arrepende de não ter feito mais cedo. Exatamente. Né? Eu acho legal que você já tem essa mentalidade desenvolvida nesse sentido e em outros também. Você se encontra nesse momento exatamente com a sua habilidade? Você sente que já identificou a sua habilidade? Aquilo que você nasceu para fazer? Além de ajudar pessoas, e eu gostaria de saber se nesse meio empresarial encaixa também o que você faz no mundo, como é que eu explico? Dentro dessa função de atleta. Sim. Você tem projetos futuros? Sim. Mesmo sendo atleta, sim. Neste caso, como até tinha dito, trabalhar com marcas, ou seja, as marcas verem que eu sou uma pessoa que consegue ser bem apresentável para eles. Querendo ou não, isso também é uma parte dentro do negócio, não é? Ou seja, a nível empresarial, trabalhar com marcas grandes, né? Não vou estar a expor aqui as marcas, não é? Sim. Mas gostava muito. Então, com certeza. Ou seja, na parte do atleta, como tinha referido, conseguir mostrar que é possível qualquer pessoa ser assim. Ou seja, trabalhar com marcas e ao mesmo tempo ter o meu próprio negócio, acabam também por se conciliar os dois, porque aprendo com pessoas que já estão na área há muito tempo e eu que estou há pouco tempo levar coisas que essas pessoas já aplicam, não é? Então acredito que por vezes nós trabalharmos com pessoas que sabem mais que nós, ou neste caso sempre, ou seja, colocamos com pessoas que sabem sempre mais que nós, é aí que realmente evoluímos. Então dentro do mundo empresarial isso com certeza vai acontecer se as marcas também virem isso em mim, não é? Verem que eu sou um atleta que não coloca nenhum obstáculo na minha vida, e se houver algum obstáculo consigo ultrapassar, e quero muito que as marcas vejam isso e depois levar isso obviamente para os meus valores e aprender, e também depois, né, desenvolver isso no meu negócio. Com certeza. Porque é uma oportunidade que acho que ninguém perde, não é? É verdade. Com certeza você tem um futuro brilhante aí pela frente. Obrigado. E a gente vai estar assistindo isso aí, de camarote. Claro, né? Eu até estou ansioso para ver como é que eu estou. Entretanto, eu até fiz a barba para ver se ficava melhor. Mas pronto. Com certeza está excelente, Lucas. E é o primeiro de muitos. Pois é, é incrível. Lucas, gostaria que você deixasse uma mensagem. É um prazer enorme ter recebido você aqui. Mas a gente poderia falar o dia todo, que é maravilhoso falar com um jovem tão inteligente como você. Mas, pronto, eu preciso que você deixe uma mensagem aqui para os jovens que estão nos acompanhando, no intuito de motivá-los a também ter uma mentalidade madura, uma mentalidade mais assertiva, com princípios e valores na medida que você carrega. Claro que sim. Eu gostava até de passar um versículo que acho que levo muito comigo, que está em Romanos 8:18, que diz: tenho como certo que as aflições que estão a ser dadas no momento presente não podem ser comparadas com as glórias que nos virá a ser dada no futuro. Então, por vezes, nós pensamos que estamos a passar por muitas coisas presentes na nossa vida, mas acreditem que nós aprendemos sempre com isso. E eu, durante a minha vida toda, sempre aprendi com isso. Sempre aprendi com as lesões, com as dispensas no futebol, com os retrocessos, que há sempre coisas boas no futuro. E nós realmente vivemos o momento presente porque é o único momento que nós conseguimos ter, não é? Se nós pensarmos sempre no futuro, será que o tempo presente não existe? Não é? Então
vivemos o momento presente acima de tudo. Nós pensarmos, ok, eu estou aqui neste momento a falar consigo, é isto que eu consigo controlar, não é depois a estar a ver o vídeo. Então é isso que as pessoas também devem levar para a vida, não é? Devem levar viver o momento presente, mas sempre tendo também uma perspectiva do futuro, porque é isso que vai também ser a consequência das decisões que nós tomamos hoje em dia, não é? E eu acho que é isso, acho que os jovens têm muitas distrações hoje em dia, mas acredito que quanto mais pessoas reforçarem que isso não é a coisa certa e que existem outros caminhos que se pode seguir, cada vez vão haver mais pessoas a aderirem a esse tipo de pensamento. E é um pensamento também, né, que os nossos pais também levavam muito, né? Porque hoje em dia, agora falando só aqui no final, as pessoas perguntam-me assim: mas tu queres te casar tão cedo? Como é que é possível tu com 20 anos já queres te casar? Tu não queres aproveitar a vida? Sim, eu aproveito a vida, mas com as pessoas que estão ao meu lado. Então é mesmo isso, não é? É mesmo isso. Ou seja, também dizer aos jovens que por vezes as distrações não nos levam lá, quase sempre as distrações não nos levam lado nenhum mesmo. E se vocês conseguirem perceber isso, porque é isso que eu quero mostrar, é que se vocês perceberem que conseguem controlar o presente e que conseguem ter uma visão ao mesmo tempo para uma coisa que vocês queiram trabalhar, a vossa vida vai ser 100% melhor, seja em qualquer área da vossa vida. E acredito que este seja o conselho que mais daria para os jovens. Gente, que coisa mais linda. Gente, a sua mãe deve ter muito orgulho de você, os seus pais, porque a sogra eu já sei que tem. E com certeza os seus pais devem ter muito orgulho de você. Parabéns, Lucas, por ser esse jovem tão assim, ricos de princípios, de valores, de coisas extraordinárias. Que Deus abençoe sua vida, sua jornada. Foi uma honra ter você aqui conosco. E em breve teremos novamente, né? Com mais novidades. Claro que sim, claro que sim. Obrigado, Miriam. Eu que agradeço. Obrigado, tudo bom. E espero que vocês também gostem deste... E espero que tenham aprendido, não é? Mesmo ainda tendo 20 anos, acredito que consigo passar muitos valores. Espero que vocês também tenham gostado. Sigam aqui o trabalho também da Miriam, que é espetacular. E vocês aprendem sempre muitas coisas. E esta pessoa que está aqui à minha frente não é uma exceção. Obrigada, muito obrigada. E é isso, gente, vamos ficando por aqui, depois dessa entrevista maravilhosa com esse jovem que já me inspirou e tenho certeza que você de casa também aprendeu muitas coisas positivas com ele. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar os sininhos de notificação e ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau!